poderosa aqui para a gente fazer essa conexão, falar sobre um assunto muito importante para todas nós, né? E antes de iniciar essa segunda-feira, deixa eu ver quem está aqui, para já dar bom dia certinho para todo mundo. Bom dia, Mari, Dri, Aninha, Jéssica, Cássia, Cíntia, Fernanda, a Gi, Jan, a Lisli, a Mara, a Márcia, a Maria, a Raquel, a Vilma. Ótimo dia, meninas. Muito bom estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tá tudo ok? Ah, que bom. Então, vamos lá. Antes de iniciar, a gente vai abrir com uma oração, né? Para a gente declarar que esse momento é do Senhor, né? Que a gente só está aqui como sendo usadas, né? E para que Ele abençoe esse momento e que a gente consiga tirar o máximo proveito, tá bom? Então, quem precisar, fecha seus olhos, faz uma respiração profunda. Se conecta com Deus agora, eleva seus pensamentos a Ele. Paizinho, nós declaramos que esse momento aqui, Pai, é para honrar e glorificar o Seu nome. Te agradecemos por essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidas para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos passar. Então, nós te pedimos, Pai, use esse momento, o Senhor tem total liberdade aqui, então que o Senhor fale com pessoas, que o Senhor use palavras, que o Senhor acesse os corações, Pai, das suas filhas e que nós possamos entender, Pai, o seu propósito, o seu chamado, a sua vontade para a nossa vida, porque nós declaramos, Senhor, que nós queremos viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Paizinho, eu declaro que o lar dessas pessoas que estão aqui, dessas mulheres, Pai, que estão buscando evolução, que estão buscando te conhecer, que estão buscando intimidade contigo, serão inundados pela sua presença, Pai, no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, né? Hoje a Sá vai me ajudar com as telas. Muito obrigada, Sá. Então, vamos lá. Você já colocou aí? Para mim não está aparecendo. Já? Ah, vai colocar. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre... às vezes eu vou estar dando uma olhadinha para o lado, porque eu estou no celular, meu computador está do lado e eu vou estar vendo a mesma tela que vocês, tá bom? Então, vou estar dando uma olhada para o lado só para a gente estar em sintonia. Hoje nós vamos falar sobre o governo, né? Sobre o corpo, sobre a alma, o alinhamento de corpo, alma e espírito, para que nós possamos viver o detox que iniciaremos amanhã com propósito, tá? Então, amanhã nós iniciaremos um novo ciclo, um novo detox de 30 dias, tá? No qual esse detox, normalmente, a gente acha o quê? É porque eu vou emagrecer, eu vou fazer esse detox para emagrecer, eu vou tirar esses alimentos. E hoje a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla. Por que que Deus confiou esse projeto para a Mari, ela repartiu com as outras mentoras e hoje nós levamos isso tão a sério? Porque é muito mais profundo do que simplesmente emagrecer. É isso que a gente vem fazendo, né? Todas as semanas, trazendo clareza para nós, para vocês, alinhando tudo isso. E a gente vai entender um pouco mais o real significado desse detox, para a gente fazer esse detox com mais propósito, tá bom? Para a gente fazer esse detox sabendo o que estamos fazendo, tá? Não simplesmente uma dieta. Mas quem aqui já não iniciou alguma coisa super empolgada? Não, eu vou dar exemplo de academia, né? Meninas, eu tô com um pouco de dor de garganta, que começou ontem à noite, mas eu peço desculpas aqui, porque às vezes vou dar umas engasgadas, mas tá tudo bem, tá? Tá dando para levar numa boa. Já chupei uma balinha de gengibre antes de começar e tá tudo certo. Quem aqui já não começou algo super empolgada e aí daqui a pouco parou? Quem nunca, né? Aquela frase, quem nunca? Eu vou iniciar a academia, vai ser segunda-feira. Vou lá, eu compro tênis, eu compro leg, eu compro top novo, eu faço a matrícula. Não, já vou pagar 6 meses porque eu não quero saber. E vai lá, faz o primeiro dia, faz o segundo dia, vai indo e daqui a pouco parou, abandonou, não está indo mais. Quando você percebe, você já caiu no mesmo ciclo que você estava anteriormente. Isso acontece exatamente pelo fato de, às vezes, a gente não entender o propósito daquilo. Então,
a ação é iniciar a academia, mas o porquê que você iniciou a academia? E esse é o mais importante, tá? Então, a gente vai abordar hoje sobre o detox como governo. Então, não simplesmente, vamos fazer o detox, vamos começar amanhã, tem que fazer isso, isso e isso e vamos embora. Não, a gente vai entender o porquê que a gente vai fazer esse detox, tá? A gente vai fazer esse alinhamento de corpo, alma e espírito, e o que a gente vai ter que fazer na prática, que seria ir lá e se matricular na academia, dando, né, o exemplo que eu dei, de iniciar algo, é a parte prática. Então, a gente vai entender também o que faremos na prática. Mas antes, o porquê faremos tudo isso, tá bom? Então, já falei aqui que amanhã damos início ao detox, e hoje nós vamos fazer o alinhamento e entender um pouco sobre o domínio, quem precisa dominar, como vamos conseguir fazer isso e avançar e evoluir nesse tema, tá bom? O que a gente precisa entender primeiro é a trindade humana, né? Quem governa dentro de nós. Nós somos seres espirituais vivendo em um mundo físico. Então, muitas pessoas, às vezes a gente não tem esse entendimento da parte espiritual e tá tudo bem, cada um tá num nível, né? Eu vou falar por mim. Antes de eu entender que eu era filha de Deus, que existia um Deus que cuidava de mim, que me amava, que me desejou, que eu sou projeto dele, sou criação, enfim. Antes de eu ter essa identidade clarificada, eu achava que esse aqui era o mundo real. É isso aqui, a gente vive por isso, e faz isso e tudo mais. Depois que eu passei a ter intimidade com Deus, conhecer sua palavra, né, e tudo mais, eu entendi que nós somos seres espirituais e que nós vivemos em um mundo físico. Então, realmente isso, às vezes, causa discórdia entre o nosso espiritual e o nosso físico. E a alma está no meio de tudo isso, né? Então, hoje a gente vai entender um pouco mais como se conectar, quem precisa dominar, né? Quem precisa estar no governo para que nós possamos realmente falar que vamos fazer algo e cumprir, né? E a gente vai iniciar algo poderoso, mas antes de limpar o corpo, a gente precisa ter um governo interno, né? A gente precisa saber quem vai governar, o espírito, a alma, o corpo, né? Então, já falei isso. Bora lá. Peraí. Travou aqui o negócio. Mas foi. Então, é isso. O corpo, vamos entender em partes. O que seria corpo, alma e espírito. O corpo é nossa carne, nossos hábitos e nossas vontades físicas, tá? Então, é o que a gente vê, o que a gente toca, e é isso. A alma é nossa mente, são nossas emoções e nossas vontades ligadas a emoções. E o espírito é a parte que se conecta com Deus, é o centro do nosso verdadeiro eu. Lembra que eu falei? Nós somos seres espirituais vivendo em um mundo físico. E aí, uma reflexão que nós precisamos fazer para poder evoluir aqui no nosso assunto. Quem tem dominado e governado a nossa vida, as nossas ações? Sabe, se você quiser passar... Isso, obrigada. O seu corpo com desejos, a sua alma com suas emoções instáveis ou o seu espírito cheio do Espírito Santo? A maioria de nós aqui automaticamente vai falar assim, o meu espírito. A gente já vai responder de alma, de bate pronto, né? Quem tem dominado? A gente já vai falar assim, o meu espírito. Mas eu quero que a gente faça uma reflexão agora. Será que tem sido o espírito mesmo? Nos momentos que você fala assim, nossa, comecei dieta, mas parei. Por que será? Será que se seu espírito estivesse no governo do seu corpo, ele não falaria assim, não, esse alimento não faz bem para você, não é para parar? Será que se seu espírito estivesse no governo do seu corpo e da sua alma, você ficaria triste? Você ficaria ansiosa? Você ficaria com sentimentos que não são sentimentos que Deus nos deu como, né, plenitude? Será que se seu espírito estivesse no governo, realmente, você iniciaria a academia e mais faltaria do que iria? Será que se seu espírito estivesse no governo, você brigaria com o seu esposo, com os seus filhos? Você já começaria o dia com esbravejando?
Será que se seu espírito estivesse no governo total da sua vida, você estaria infeliz por coisas financeiras, materiais e problemas corriqueiros do dia a dia? Então, dar essa resposta de bate-pronto é fácil. A gente já fala assim, o espírito, eu estou orando, eu estou aqui lendo a Bíblia, eu estou indo para a igreja, mas não é simplesmente saber, é aplicar. E a gente vai ter essa resposta quando a gente olhar para a nossa vida. E aqui a gente não está para olhar para a vida do vizinho, para a vida da colega, para a vida da outra. A gente está para olhar para a nossa. Então, o que nós precisamos avaliar? O resultado. Que resultado? Diário. Porque eu não vou estar lá na casa da Vilma, eu não vou estar na casa da Márcia, na casa da Lízia. Eu citei essas que são as que estão na minha tela. Não vou estar na casa de vocês para saber o resultado que vocês estão colhendo, mas vocês sabem. Renata, mas eu não consigo. O que eu preciso fazer, então? Nós precisamos deixar quem, de fato, precisa governar sobre a nossa vida. Deus precisa governar e o nosso espírito, guiado pelo Espírito Santo, precisa guiar. E essa palavra está lá pode passar, sabe, por favor. Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus, tem gente que fala assim, será que foi Deus mesmo? Será que... eu não sei se é de Deus eu fazer isso, eu não sei. É coisa boa para você? É coisa que vai elevar, né, a sua casa, a sua família, a sua intimidade com Deus? Então, é de Deus. Agora, eu não sei se Deus está aqui falando para mim trair meu marido, porque, acho que é melhor eu sair desse casamento. Será que você está sendo guiado pela sua carne ou você está sendo guiado pelo Espírito? Eu estou usando, né, um exemplo esdrúxulo para a gente entender aqui. Mas isso acontece no corriqueiro do dia a dia. Será que eu tenho que pedir desculpa mesmo? Eu fui grossa. Não, mas a pessoa mereceu. Será que eu tenho que pedir desculpa? Se você já está sentindo essa vontade, é o Espírito Santo que já está te guiando para isso. E a palavra de Deus em Gálatas 5,16 fala isso. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós precisamos entender que o desejo da nossa carne vai ser sempre não fazer, vai ser sempre ficar no estado de conforto, vai ser sempre, para que isso? Não precisa, tá tão bom assim. Eu vou acordar, vou viver minha vida do mesmo jeito. Para que eu vou ouvir, né, que eu preciso não me amoldar a esse mundo e ter que viver uma metanoia? Não tem necessidade, para quê? Né? Essa é a nossa carne gritando, e a nossa carne milita com o nosso espírito, guerreia com o nosso espírito o tempo inteiro. Quem vai decidir e definir quem vai ganhar essa guerra somos nós, sendo guiadas pelo Espírito Santo, que está alinhado com o Espírito de Deus, tá? Então, o que a gente precisa declarar sobre a nossa vida? Que o meu espírito governa, o meu corpo, ele obedece, a minha alma, ela se aquieta, e o meu espírito se fortalece em Deus. Nós fomos chamadas para governar e não para ser governada. Governar sobre nossas emoções, governar sobre os nossos desejos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Renata, mas eu não tenho força. Ok, você está buscando força aonde? Fazendo o quê? Lendo sobre o quê? Jejuando, falando com Deus, orando a palavra, buscando fortalecer o seu espírito? Se você não estiver fazendo isso, eu acredito que você não tem força, porque a carne, lembra? A carne é fraca. Vamos completar, quando o espírito é fraco. Né? Se o seu espírito estiver forte, ele vai dominar sobre a sua carne, sobre a sua alma, que são suas emoções e sua mente, tá?
Então, quando você coloca Jesus no trono, né? Quando você coloca o Espírito de Deus no trono e você se alimenta desse trono, você faz uma conexão, o seu espírito está forte e ele vai governar sobre suas emoções, sobre suas vontades. O seu corpo, ele é obrigado simplesmente a obedecer. Ah, eu não queria ir para academia. Não, mas espera aí, qual que é o meu propósito? O que eu preciso fazer? Então eu vou. O seu corpo, ele vai ser obrigado a obedecer à vontade do Espírito, tá? E mais uma vez a gente vai ler isso, então, por que que é assim? Na palavra de Deus. Então, tá lá em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, será que é santo, agradável a Deus nós ficarmos destruindo o nosso corpo com vícios, vícios emocionais, vícios carnais, com comidas erradas, com coisas que vão nos fazer mal? Então, eu estou fazendo esse trabalho inteiro aqui para a gente entender o porquê que nós precisamos passar por um detox, por um alinhamento. Por que a gente precisa realmente entender que o nosso espírito ele precisa governar sobre o nosso corpo? O detox ele não é simplesmente para emagrecer, né? Então, pode passar, Sá, por favor. São 30 dias de alinhamento e poder, que você vai se sentir muito mais poderosa. Você vai falar assim, eu consegui, tá? E por quê? Não é sobre o que você vai comer ou deixar de comer, é sobre o que você vai começar a dominar. É sobre um alinhamento com o céu. Então, por exemplo, tem lá um doce e você domina sobre a sua vontade. Você domina sobre o seu corpo. Eu não vou comer. Ah, eu não posso. Não, você poderia. É só você pegar a sua mãozinha, pegar o docinho, colocar na boca e você comeu. Ninguém está te prendendo, ninguém está te impedindo. Você pode. Só que quando você começar a falar assim, ó, eu posso, mas eu não quero, porque eu tenho um propósito de dominar sobre as minhas vontades. O meu espírito vai dominar sobre as minhas vontades. Então, eu não vou comer esse doce agora. E não é porque eu não posso, é porque eu não quero comer agora, porque eu poderia. Normalmente, quando eu estou em um detox, algo mais assim, né, restritivo aqui em casa, meus filhos sempre falam, você quer, mãe, alguma coisa, né, que eles possam estar vindo comendo. E aí eu respondo assim, eu quero. Aí eles já vêm assim, mas eu não vou comer. Depois eles já sabem, né? Depois eles aprenderam e agora eles já falam, você vai comer ou não? Mas é muito legal porque você educa a sua mente a falar assim, eu posso, eu que estou escolhendo, eu que estou dominando sobre isso, eu que não estou querendo comer, mas eu posso comer, ninguém está me impedindo. Sabe por quê? Porque se você ficar assim, ai, não posso, ai, não posso, ai, não posso, e perder para sua carne, não estar alinhada com o seu espírito não dominar, e você perder para sua carne, você vai comer, e a culpa que você vai sentir vai ser terrível. Depois disso, você vai comer e vai falar assim, meu Deus, por que eu comi? Ai, eu não acredito. Nossa, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter comido. E aí eu não sei o que é pior. Você ter comido ou você... Ai, Renata, por que você sabe disso? Porque eu já passei por isso várias vezes. Por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Qual é a sensação, como que funciona, qual que é o domínio, o que precisamos mudar para a gente conseguir fazer. Então, quando alguém falar assim, ah, você não pode, né? Você está no detox. Não, eu posso, eu que não quero mesmo. Eu não quero, obrigada. Porque você que está decidindo se você vai comer ou não. Você pode todas as coisas, tá? E as chaves para que o espírito governe, então. Renato, como que eu consigo? O que eu devo fazer? Como deve ser, tá? Então, a gente precisa estar alimentando o nosso espírito todos os dias, todas as horas, e trazendo isso para a consciência. Como que eu alimento o meu espírito? Com a palavra de Deus, aprendendo o que ele quer para a gente, com oração, com adoração, com leitura bíblica, com devocionais, tá? Com trocas com pessoas que estão com esse alinhamento.
Então, o que a gente faz aqui, o que a gente faz nos nossos devocionais matinais, a Mari no YouTube, eu no Instagram, a Cissa faz a leitura bíblica no Instagram também. Então, é você estar em conexão com esse momento, tá? Para você criar essa força. Essa força não vai vir simplesmente da sua força de vontade, da sua decisão. Isso pode acontecer uma vez ou outra? Pode. Mas a sua força real e a força que vai te fazer mover, que vai te fazer realmente conquistar aquilo que você deseja, que é um domínio próprio, é a força do Espírito, alinhado com o Espírito de Deus, tá? Então, você vai submeter a sua alma. Como que eu vou submeter a minha alma às coisas do Espírito? Você vai transformar a sua mente. Como que eu faço isso, Renata? A gente vai, no final, tem a tela do que a gente propõe aqui no Detox, 30 dias, no Viva 3D. As ações, o que a gente vai fazer, parte por parte, na parte física, na parte da alma, da mente, quais ações, o que nós devemos fazer. Porque às vezes a gente se preocupa só com a prática, mas por que fazer aquilo é o que vai fazer total diferença. Então, o que nós estamos alinhando aqui é que nós vamos colocar quem de fato tem que estar no domínio, quem de fato tem que estar no governo, que é o Espírito Santo de Deus. É isso que a gente está alinhando aqui. Nesses 30 dias vai servir para isso. Você vai ter uma vitória todos os dias, tá? E discipline o seu corpo. Ele obedece uma mente e um espírito alinhado. Gente, não tem como. Como que pessoas que eram sedentárias são atletas? Como que pessoas, ou que não eram sedentárias, tinham um peso ok, já faziam alguma atividade física, mas vão lá e quebram recordes, viram atletas. Eles têm isso, além como uma meta de vida, e às vezes, né, profissionalmente falando, mas eles têm o espírito alinhado totalmente com a mente, e o corpo, ele simplesmente precisa obedecer, e ele obedece, porque o espírito está no governo, a alma está alinhada com o espírito, e o corpo vai obedecer, tá? E aí não tem como o corpo ter vontades que são contraditórias com a mente e com o espírito, por isso que o corpo, ele obedece e atinge resultados, tá? Quando a sua alma chorar, o espírito vai consolar. Quando a sua mente gritar, o espírito vai silenciar. Quando a vontade for de desistir, o espírito vai lembrar o propósito. Por isso que quando o espírito e a alma estiver alinhado, o corpo, ele obedece. Porque o espírito, ele vai educando o nosso corpo. Ai, mas eu queria tanto comer isso aqui. E automaticamente a sua alma, a sua mente, o seu espírito já fala assim, ó, lembra do seu propósito. Você é forte, você é corajosa, você é poderosa em Deus. Deus não quer que você fique se sentindo mal. Deus não quer que você não tenha saúde, que você fique doente. Saúde é plenitude de Deus. Deus quer o melhor para a sua vida. E se você é filha amada e acessa isso, você entende isso, você coloca em prática, porque seu corpo, ele é obrigado a obedecer. Colocando o corpo no devido lugar. O corpo, ele vai querer o quê? Adivinha? Açúcar, preguiça, distração, né? Mas quem governa não é ele. Ele simplesmente obedece. Porque agora quem está no trono é o Espírito. Então, assim, ó, hoje, o que está acontecendo? Ah, eu estou querendo fazer uma atividade física, mas eu prefiro ficar na preguiça. Então, aquela resposta daquela pergunta que eu fiz, quem está dominando, é simples a gente ver, é seu corpo. Porque você está querendo fazer uma coisa, mas você está fazendo outra. Ah, eu quero fazer uma dieta, eu quero tirar alguns alimentos, mas eu não consigo. Tá tudo bem. Quem está no governo é o seu corpo. Ou, às vezes, a sua alma, com emoções. Ah, eu fiquei com raiva, eu comi. Eu fiquei ansiosa, eu comi. Eu fiquei não sei o que, eu comi. Então, quem está no governo é a sua alma. O que a gente precisa é entender que os resultados que a gente vai atingir é reflexo de quem está... Vamos imaginar uma cadeira, que até coloquei uma cadeira aqui, eu queria outra imagem, mas eu não achei. Você imaginar uma cadeira, né, um trono, algo do tipo, uma cadeira bem bonita, e aí tem lá 3 você.
Que uma é o corpo, uma é a alma, uma é o espírito. Você sabe que o espírito precisa sentar naquela cadeira e precisa dar as ordens. Ó, você vai fazer isso, você agora vai fazer aquilo, agora vai ser assim. Não, você vai estudar, você não se comprometeu? Não, você vai ser melhor mãe. Você vai ter tempo de qualidade com seu filho. Não, você vai pedir perdão. Não, você. Então, seu espírito, ele está dando as ordens. Amém. Glória a Deus. Se a gente obedecer e se ele estiver no lugar, vai dar tudo certo. Agora, se você colocar sua alma na sua alma, você ficou com raiva, já deu tudo errado. Você ficou ansiosa, meu Deus do céu, acabou com a geladeira. Você ficou triste com algo. Então, você vai estar no comando e no governo a sua alma. Ai, vai lá e come. Ai, você está com raiva mesmo? E se estiver no governo o seu corpo? O corpo, ele só busca conforto. A única coisa que o nosso corpo busca é isso. Ele não quer sair dessa zona de conforto. Então, você pensa assim, eu vou para academia. Aí, seu corpo lá na cadeira vai falar assim, para quê? Ai, não vai hoje não. Põe uma série aí, põe Netflix e vai assistir. Ai, não, eu vou ler. O seu espírito tendo vontade, né, de evoluir, de conhecer. Eu vou fazer uma leitura. Aí, seu corpo, para quê? Põe uma série que é muito melhor. Vamos passar o tempo. Para que isso? Então, a gente precisa saber quem realmente vai estar nessa cadeira dando as ordens, tá? Esse detox é um posicionamento de governo, de domínio. Por 30 dias, nós vamos dizer ao corpo o que ele pode, o que ele deve ou não comer. Vamos dizer à alma o que ela deve ou não pensar e sentir. E vamos dizer ao espírito todos os dias: você reina, você governa, você está alinhado com o Espírito de Deus, tá? E ficou pequenininha essa tela, mas depois eu posso mandar lá para vocês, a próxima, tá? Que são as atividades do nosso detox. Tem isso na plataforma, inclusive, tá? Essa tela aí, essa ferramenta, esse direcionamento está lá na nossa plataforma. Então, sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde física, o que nós vamos fazer a partir de amanhã, no nosso detox de 30 dias? Nós vamos sobre hidratação. 400 ml ao acordar, pode colocar 500, né? 500 ml, 400 é um mínimo. Ao acordar e... tá no mínimo 35 ml por quilo de hidratação durante o dia. Então, você pode fazer essa conta, tá? Você pega 35 ml vezes, põe lá na calculadora mesmo, 35 vezes o seu peso, tá? E aí vai dar uma quantidade ali que é de água, que você tem que tomar por dia. Esse é o compromisso que você vai fazer da parte física com você. A partir de quando? Amanhã. Renata, quero fazer hoje. Glória a Deus, vamos começar hoje. Já começa aí. Já começa a hidratar. Por quê? O que vai mudar se já começar a fazer certo hoje ou amanhã? Amanhã a gente inicia todo mundo junto aqui, mas se você já tem consciência, já colocou o espírito para governar, você já sabe o que é certo fazer, tá? Dormir de 7 a 8 horas no escuro e no silêncio, para ter mais qualidade de sono. O sono é muito importante, gente, para a nossa qualidade de vida, para a gente emagrecer, para o nosso metabolismo começar a trabalhar de uma maneira correta, para a gente conseguir descansar, tá? Então, tem inúmeras coisas que é importante. Alongar, então, espreguiçar ao acordar de 5 a 10 minutos, tá? Alimentar 100% natural. E, normalmente, as pessoas imaginam que o detox é isso aqui. Esse é o detox. Não, isso é parte do que a gente vai fazer nos próximos 30 dias, que são tirar 5 grupos de alimentos aqui, tá? Açúcar, cereal, leguminosas, laticínios e álcool. Renata, mas leguminosas, alguns cereais são bons, mas são inflamatórios. Tem um vídeo da Mari explicando por que tirar esses 5 alimentos, o que fazem no seu corpo e como a gente vai entender o que esses alimentos fazem. Mas isso para sempre. Não, gente, isso aqui é uma proposta, lembra? É uma proposta de domínio e governo. A gente vai entender o que acontece com o nosso corpo nesses 30 dias.
Ai, Renata, mas eu amo doce. Tá bom, deixa seu corpo no governo, tá tudo bem. Você que está escolhendo. Você está gostando dos resultados que você está colhendo de avanço, de evolução? Tá tudo certo. O que nós estamos falando aqui é que quem quer mudança, quem quer mudar, quem quer resultado, quem quer assumir controle e governo, vai fazer esse detox aqui do jeito que tem que ser. E como que tem que ser? Tirando os cinco grupos alimentares. Para a vida inteira? Não, por 30 dias, tá? Para a saúde mental, o que nós vamos fazer? Ficar offline de 30 minutos a 1 hora quando acordar. Então, quando acordar, você não vai pegar seu celular. Você vai orar, você vai meditar, você vai alongar, você vai fazer sua higienização, raspador de língua, essas coisas. Mas não vai pegar no celular. Depois de 30 minutos a 1 hora que você vai pegar o celular. Você já pode usar esse tempo aqui para fazer suas meditações, suas declarações, ler a Bíblia. Tudo que não pega o celular. Renata, mas minha Bíblia é no celular, então não vale. Tem que ter uma Bíblia física, porque aí já pegou o celular. Tá? Tudo que pega o celular, mas não estou pegando para entrar nas redes sociais. Tá bom, mas a proposta, até a gente estar educado com isso, a proposta é não pegar o celular, tá bom? 2, para a saúde mental ainda, nós vamos ler de 20 a 25 minutos um livro edificante e seu card de ativação da semana. Tá tão pequenininho aqui no meu, que eu já tô 40 a mais, eu não tô nem enxergando aqui. O card vai ser enviado no grupo, tá? Normalmente a Mari deixa fixado lá no dia, que é um card de afirmação diária, com palavras de afirmações positivas todos os dias. 3, escrever. É nosso diário de bordo, que a gente sempre comenta aqui. Nós vamos escrever todas as tarefas, preocupações que estão ocupando a nossa mente, nós vamos passar para o diário. 4, vamos deixar de seguir 5 perfis que não estão alinhados com seus valores, com as suas metas e reduzir o número de horas online no dia, nas redes sociais. Tem gente que nos faz mal na rede social. Ah, porque aquela pessoa é ruim? Não, porque o sentimento que você desperta, sentimento de comparação, sentimento de inveja, sentimento de incapacidade, o sentimento que te desperta vendo aquela rede social te faz mal. Para que você se alimenta disso? Nos próximos 30 dias, nós vamos fazer uma limpa. E não é porque você não gosta da pessoa, não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com você. Silencia, deixa de seguir, faz o que tem que fazer lá, tá bom? Sair das redes sociais às 21 horas e iniciar práticas de higiene do sono, que é reduzir luz, tomar banho quente, cuidar da pele, cuidados pessoais, etc. Nossa saúde emocional. Gente, vou dar uma acelerada que eu já passei o tempo aqui, né? Nossa saúde emocional. Sorrir assim que a gente abrir os olhos e repetir 7 vezes a palavra alegria. Respirar profundamente 3 vezes ainda na cama e agradecer pela vida e pela saúde e novas oportunidades. 3, escrever 3 motivos de gratidão e intenção principal para o seu dia, logo pela manhã. Gente, isso aqui é poderoso. Declarar em voz alta, com postura, 30 características positivas, escreva e leia todos os dias. Reduzir interações com pessoas tóxicas. Isso aqui vocês vão ter, tá? Vocês vão ler certinho. Estou lendo aqui de uma maneira rápida, mas o que eu queria falar é assim, ó. Do mesmo modo que é simples, muito simples fazer tudo isso aqui, é simples de não fazer. E o nosso corpo no domínio, quando ele está lá sentado naquela cadeira, ele já fala assim, isso aí é besteira. Porque é simples de fazer, mas é simples de não fazer também. E adivinha, normalmente a gente escolhe não fazer. Então, se você já fez isso até agora você vem fazendo isso, não vou fazer não. Isso aí é besteira. Experimenta, faz um teste de fazer do jeito que tem que ser, faz um teste de fazer exatamente como é proposto aqui, né? E a saúde espiritual, fazer o devocional todos os dias. Então, tem a partir das 6 da manhã lá no YouTube da Mari, tem às 7h40, de segunda e sexta, normalmente eu atraso, mas porque eu tô aqui com vocês, mas às 7h40 lá no meu Instagram.
desabafar, ler, orar e vigiar e jejuar. Essas são as propostas da saúde espiritual nesse desafio aqui, nesse detox de 30 dias. Renata, eu nunca fiz jejum. Adivinha, o nosso detox ele já é um jejum. Você já pode fazer uma oração e declarar para Deus que você vai fazer um jejum dessas 5 coisas nesses próximos 30 dias. Parabéns, bem-vindo ao seu primeiro jejum, então, tá? Vamos juntas. Você não vai fazer esse detox para emagrecer, você vai fazer para governar e dominar sobre suas emoções e vontades. E o resultado que você vai colher vai ser leveza, clareza e liberdade, tá? Nós vamos fazer uma visualização aqui bem rapidinha, que eu só vou ensinar vocês e nós vamos fazer juntas para vocês aprenderem. E a tarefa da semana é fazer essa visualização todos os dias também. Então, sabe aqueles 30 minutinhos lá, sem celular? A gente vai fazer essa visualização todos os dias dessa semana, tá? E aí, quando encerrar, a gente fecha com a palavra de Deus aqui e a gente encerra a nossa mentoria de hoje. Então, vamos visualizar. Todo mundo fecha seus olhos. Quem puder e quiser, pode ficar em pé. Então, hoje eu vou ensinar, mas todos os dias vocês vão fazer dessa maneira. Vocês vão ficar em pé, em posição de governo. Qual é a posição de governo? Perna aberta, ou com o braço para cima, ou com a mão na cintura, peito estufado e o queixo um pouquinho elevado, tá? Não é assim, olhando para baixo. É o queixo assim, ó. Posição de governo, mão na cintura, perna aberta, peito aberto e o queixo um pouco para cima, tá? E a gente vai fazer essa visualização, esse alinhamento aqui agora. Então, todo mundo fecha seus olhos. Fecha os olhos e nós vamos elevar nossos pensamentos a Deus e declarar: Senhor, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O seu Espírito rege as nossas vidas. O seu Espírito, Pai, direciona a minha vida. Eu te agradeço por isso. E agora você vai imaginar uma luz bem branca, forte. Você não consegue nem olhar direito para essa luz. Nossa, que luz forte. Essa luz, você tenta olhar, mas ela é tão forte, tão brilhosa, que os seus olhos até doem se você olha. Só que dessa luz, desce um facho direto para sua cabeça, um facho de luz. E o seu espírito automaticamente se conecta com essa luz. O seu espírito está se conectando com o Espírito de Deus. Nesse momento. O Espírito de Deus, ele governa sobre o seu espírito. Ele se alinha em uma linha reta, perfeita, brilhosa. Ele se alinha com o seu espírito. E o seu espírito, ele se alinha com a sua alma, a sua mente, os seus pensamentos. Ele é tomado por essa luz. E essa luz, ela invade o seu corpo. E ela é alinhada, ela domina, ela governa sobre o seu corpo. E nós declaramos nesse momento que o meu corpo está alinhado com a minha alma, e a minha alma está alinhado com o meu espírito, que está totalmente dominado, governado e alinhado com o Espírito de Deus. Pai, nós declaramos que nessa manhã, nós damos governo, domínio para quem de fato merece, que é o seu Espírito, Pai. Nós queremos ser levadas e dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Pai. Nos instrui, nos mostra o caminho. Que a nossa carne, ela simplesmente obedeça à vontade do nosso Espírito. Que o nosso Espírito governe sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Pai, nós queremos ter domínio próprio, nós queremos escolher, Senhor, fazer a sua vontade, obedecer aos seus mandamentos, Pai. Nos instrua nesses próximos dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E para finalizar, a palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos?
Então, o nosso corpo é para honrar e glorificar a Deus. Nós somos imagem e semelhança dele. Então, que nós possamos honrá-lo e glorificá-lo também com o nosso corpo, não estragando aquilo que ele nos deu como templo de perfeição e plenitude. Amém, gente? Então é isso. Eu amo fazer essa visualização, eu faço essa visualização todos os dias, e se de repente alguém aqui não conseguiu visualizar hoje, porque estamos, né, online, e às vezes algumas coisas tiram a nossa atenção, experimente fazer isso todos os dias. Experimente fazer isso todos os dias. Passe por essa, se permita passar por essa sensação que o Espírito de Deus está governando sobre a sua vida. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer tudo aquilo, porque nós podemos, merecemos e devemos fazer tudo que honra e glorifica o nome do Senhor. Amém, gente? Um beijo no coração de vocês. Vamos tirar uma foto.